Esse vídeo é para você que tem interesse no tema acidente de trabalho. Esse vídeo é para você, trabalhador que sofreu um acidente, trabalhador que se interessa pelo tema, técnico de segurança do trabalho, empresário, enfim, estudantes, advogados, todos aqueles que gostam de debater o tema. Trabalharemos aqui no canal casos reais, casos de clientes que sofreram um acidente, quais foram as consequências jurídicas e tudo mais que ocorreu. Hoje, especificamente, trataremos de um caso ocorrido em Ipatinga, Minas Gerais. O trabalhador de uma empresa terceirizada trabalhava em uma grande usina e nessa usina veio a ser vítima de um acidente que ocasionou a amputação total de seu braço. E quais são as consequências disso? Além das consequências emocionais para o trabalhador e para a família, temos consequências legais, quais sejam 70% de perda profissional de acordo com a SUSEP. Você deve avaliar na SUSEP, na tabela da SUSEP, onde se enquadra aquela perda profissional. É o critério mais usual dos juízes. Em decorrência dessa avaliação, que é feita por uma equipe de perícia aqui no escritório, ingressamos na Justiça. Quais são os direitos que nós requeremos na Justiça? Nós requeremos lá na Justiça os danos materiais, os danos morais, os danos estéticos, próteses, entre outros tantos direitos. E qual que é o caminho natural do processo? O caminho natural do processo após isso é a marcação de uma primeira audiência na qual se é tentada uma conciliação, que normalmente não ocorre antes de divergência de propostas. Uma vez realizadas as propostas e não realizado o acordo, o próximo fase do processo, tal como ocorreu nesse caso nosso aqui, é a realização de perícia. Nessa situação nossa existia a perícia do Ministério do Trabalho que foi realizada e a perícia que foi designada pelo juízo, por um perito de confiança do juiz. As duas perícias chegaram à mesma conclusão, qual seja, que houve várias falhas da empresa nesse processo do acidente. A máquina estava em movimento, a máquina deveria estar parada, não havia um botão de emergência, dentre outras irregularidades, mas as principais eram essas. E qual foi a tese de defesa da empresa? A tese de defesa da empresa é que o trabalhador deveria ter exercido o direito de recusa, se recusava a fazer aquela função. Uma tese que nesse caso não se aplicava. Por quê? Não se aplica porque o trabalhador não teria nem como saber do risco que ele estava correndo. Então, normalmente a empresa bate muito nessa situação. Olhando pela ótica da empresa aqui, já que esse canal se destina a fazer um estudo de caso, a empresa sempre tem que procurar fazer os treinamentos, ter os treinamentos assinados. Nesses treinamentos vão ter todos os riscos que o empregado corre, justamente para ocorrer um acidente, a empresa tentar se esquivar pela teoria da culpa exclusiva do empregado. Mas voltando à questão, foi feita a perícia, nessa perícia constatada a culpa da empresa, e o próximo passo foi a marcação da audiência de instrução, na qual as partes foram ouvidas e se chegou a mais detalhes acerca do acidente. A audiência de instrução é muito importante. Eu sempre falo que é nessa hora que a gente sabe o que é inteligência artificial e o que é advogado. Nessa hora não tem como a inteligência artificial te ajudar. Vai ser o seu dia a dia, a sua expertise acerca do assunto. Feita essa audiência, partimos para a sentença. Nessa sentença foi deferido os danos morais, os danos estéticos, prótese. A indenização chegou em torno de R$1 milhão no ano de 2018. Assim fica esse alerta. Vamos atentar às regras de segurança que podem trazer prejuízos de ordem tanto física para os empregados quanto de ordem financeira para os empregadores. E esperamos você nos próximos vídeos. Curte, compartilhe, comente. Vamos debater esse assunto tão interessante. Um grande abraço para vocês.